Tudo legal. Muito bem, meus amigos, muito boa noite a todos. Hoje é o dia 23 de junho de 2025. São 9 horas e 8 minutos da noite. Eu sou o professor Gelvis Cabral e esse nosso encontro, que está aqui sendo gravado para ficar como um registro desse momento especial, é para tratarmos de um tema que está enunciado no convite que fizemos, aberto a todos os interessados, sobre o que é a profissão e o curso de naturologia clínica, o que é esse mercado, como é que tudo isso funciona e que oportunidades para o sistema de saúde e, ao mesmo tempo, para profissionais de saúde e outros profissionais que tenham interesse na área de medicina natural, de terapias naturais, possam encontrar o seu lugar e possam não só conhecer, mas, se tiverem interesse, avançar com a gente. Eu vou compartilhar a minha tela nesse exato momento para a gente ter aqui esse momento de diálogo e de considerações com aqueles que estão ao vivo. Pronto, minha tela está compartilhada. E eu vou utilizar um material que vai me ajudar a expor na tela diversos aspectos sobre o que a gente está trazendo para todo mundo. E eu começo dizendo que eu tenho uma mensagem sobre saúde e qualidade de vida que pode fazer toda a diferença na vida dos que vão assistir essa mensagem. E eu começo dizendo o seguinte: nós temos uma oportunidade aqui, uma oportunidade que envolve aspectos da vida natural, da vida mais saudável. E eu quero iniciar as considerações partindo da realidade que nós temos no Brasil. Nós temos uma duríssima realidade no Brasil quando o nosso assunto é saúde e qualidade de vida. Nós poderíamos falar que 100 milhões de pessoas estão sem saneamento básico? Sim, isso é um fato. Mas, por incrível que pareça, mesmo quem vive onde há saneamento básico está refém de um quadro que os alcança. E o que pode ser esse quadro, esse problema? Então, trouxe aqui uma mensagem da UNASUS, que é a Universidade do SUS, ligada ao Ministério da Saúde, que afirma que 57 milhões de brasileiros, 57 milhões e 400 mil brasileiros, têm pelo menos uma doença crônica. Cerca de 40% da população adulta brasileira tem uma doença crônica não transmissível. E segundo os dados que estão aí na tela, 34 milhões e 400 mil pessoas são mulheres, 23 milhões são homens, portadores de enfermidades crônicas. E são dados oficiais da Universidade do SUS, que é uma organização do governo federal e que apresenta o painel sobre saúde pública brasileira. As doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por mais de 72% das causas de mortes no Brasil. Entre elas, hipertensão arterial, diabetes, doença crônica da coluna, colesterol, que é o principal fator de risco para as doenças cardiovasculares, depressão, são algumas das que prevalecem no Brasil. A existência dessas doenças está associada a fatores de risco, como tabagismo, consumo abusivo de álcool, excesso de peso, níveis elevados do colesterol, novamente reforçado, baixo consumo de frutas e verduras e sedentarismo. De saída, nós já percebemos que as doenças crônicas estão, portanto, ligadas a um estilo de vida, a uma maneira como as pessoas vivem. Porque aí as causas apresentadas no primeiro momento são relacionadas ao estilo de vida. Muito bem. O que é exatamente uma doença crônica? Uma doença crônica
é uma condição de saúde que persiste por um longo período de tempo, geralmente meses ou anos, e muitas vezes não tem uma cura completa. Exemplos comuns são diabetes, hipertensão, asma, artrite, doenças cardíacas, doenças autoimunes, dentre muitas outras. Essas condições geralmente exigem, e aqui está um ponto importantíssimo, um gerenciamento contínuo, como medicação, mudanças no estilo de vida ou acompanhamento médico regular. O governo brasileiro tem uma grande preocupação, porque, como já mencionamos, 57 milhões de pessoas estão sofrendo com essa problemática. E os fatos? 111 milhões e 800 mil é o número de brasileiros que são afetados por doenças crônicas. Espera aí, mas não era 57 milhões? Como são 111 e 800? Vou explicar. Apenas 103 milhões e 200 mil não possuem esse tipo de problema. Mas não é atrevimento considerar que a grande maioria vai ser acometida desse problema nos próximos anos. Por quê? Porque o problema está sempre no estilo de vida. Notem, o problema da doença crônica, já numa outra reportagem agora de 2019, feita pelo IBGE, que é uma segunda pesquisa, já não fala mais em 57 milhões de adultos atingidos, mas de toda a população, agora envolvendo crianças e adolescentes. Porque na pesquisa anterior, observem por favor aqui, aqui no texto, cerca de 40% da população adulta brasileira. 57 milhões de brasileiros têm uma doença crônica, mas nessa segunda já é uma análise, um levantamento de todos os brasileiros, incluindo crianças. Então a situação aqui, meus amigos, é de 111 milhões de pessoas sofrendo de doença crônica, isso é de uma gravidade absurda. E quando você analisa isso, você se pergunta por que isso está acontecendo? Por causa do estilo de vida. O estilo de vida mal planejado. A população não tem conhecimento sobre isso. Muita gente tem, com certeza, conhecimento. Mas eu estou falando de um conhecimento organizado, sistemático, didático, bem produzido, que ajude a pessoa a entender o que significa isso. Segundo os dados oficiais do governo, hipertensão tem 38 milhões de brasileiros, contando de crianças a idosos. 38 milhões de hipertensos. 16 milhões com depressão dentro do Brasil. 12 milhões têm diabetes. 8 milhões têm outras doenças cardíacas, que não são hipertensão. Outras mais complexas. 3 milhões, nesse momento, estão como doentes, fruto de um AVC, que é um acidente cardiovascular. 4 milhões estão com câncer. 34 milhões de brasileiros têm problema de coluna. Agora, isso é doença crônica. Por que eu estou começando tratando deste nosso assunto, dessa nossa apresentação, expondo doenças? Porque as doenças crônicas, elas afetam a qualidade da existência da pessoa. E dentro dessa análise, dois problemas complexos se impõem. De um lado, o estilo de vida que é ruim, é péssimo, e a prova de que é péssimo está na lista das grandes doenças que afeta 111 milhões, quase a metade da população toda. E esse estilo de vida péssimo leva à depressão e ao vazio existencial, crises emocionais complexas. E isso vai gerar divórcios, assassinatos, conflitos, um inferno na vida das pessoas. Por outro lado, no nível orgânico, a prisão de ventre crônica, o indivíduo não consegue defecar, o intestino não funciona, porque o estilo de vida é ruim, a alimentação ruim,
bebe coisas que não são saudáveis, e etc. E aí isso altera a estrutura do corpo, e a estrutura do corpo alterada altera a coluna vertebral, e aí você tem desvios posturais. 38 milhões, 34 milhões de pessoas com escoliose, lordose, cifose, a coluna toda arrebentada, bico de papagaio, dorme com dificuldade. Então, tudo isso é um cenário. E se você colocar aqui o sobrepeso, 52% do povo brasileiro é obeso, contando de crianças a idosos. Imagina esse peso todo. Esse é o cenário. Muito bem. Como o naturologista clínico lida com essa realidade, com essa situação? Como se tornar um naturologista clínico que vai lidar com essa situação e vai enfrentar essa adversidade para abençoar, obviamente, a vida dos seus clientes que ele atende no dia a dia? Ainda faço questão de reforçar a percepção. É muito importante entendermos que 52% de todas as pessoas sofrem de diversas doenças crônicas. São dados oficiais. Isso não é uma opinião minha, ok? E aí o que acontece? Você tem uma coluna do estilo de vida, a coluna das comorbidades e a coluna da idade. Porque conforme a idade vai avançando, essas comorbidades vão piorando e o estilo de vida vai ficando cada vez mais difícil de se mudar. Então, o estilo de vida mais ou menos, bom ou ruim, será revelado nas comorbidades que o indivíduo adquire. Se você tem um estilo de vida saudável, é óbvio que você não vai ser dependente de medicação, de drogas. Se você tem um estilo de vida saudável, você não vai ter nenhum agravante na tua saúde. Porque você está bem, está vivendo saudável, faz atividade física, se alimenta bem, bebe água direitinho, dorme bem, tá bonito. Mas se você tem um estilo de vida negativo, ruim, então você vai ser um daqueles que chega aí pelos 50, 55 anos, ou às vezes até antes disso, usando 5, 6, 7, 10 medicamentos para se manter vivo. Cheio de problema, que ninguém dá solução, ansioso. E aí, conforme a idade vai avançando, isso vai piorar. Vai piorar porque você não mudou a matriz do problema. E os agravantes são, provavelmente, cirurgias, congenias incapacitantes. O que é isso? Predisposições que você tem genéticas vão agravar a tua história orgânica e fisiológica conforme a idade vai avançando. Você acaba preso de vícios, como, por exemplo, vício em medicamento, passa a viver uma vida de inquietação, e esse problema dos vícios de medicamentos e até de outros vícios se junta com a inquietação, criando desordem mental, a coluna vertebral se arrebenta, a alimentação não é boa e as bebidas não são boas. E esse é o cenário. Todas as vezes que eu vou atender um cliente, esse painel está na minha cabeça. Porque aqui eu tenho uma visão dos principais inimigos da saúde daquela pessoa. Bom, entendido isto, o que eu posso fazer para enfrentar essa adversidade? Como naturologista clínico, quando eu encontro pessoas vítimas de drogas, cirurgias ou acidentes, eu tenho a capacidade de aliviar isto. Quando eu encontro pessoas que têm doenças congênitas, eu posso aliviar isto. Quando eu encontro agravantes nessa pessoa, em que ela tem vícios, inquietação, desordem mental, eu tenho terapia para isso. Quando eu encontro uma pessoa com a coluna vertebral desalinhada, eu tenho terapia para isso. E quando eu encontro pessoas com alimentação e bebidas que não são corretas, que estão afetando a sua qualidade de vida, eu tenho um projeto de estilo de vida para mudar isso. Esse é o painel
que um profissional de terapias naturais, naturologista, tem quando ele lida com uma pessoa no consultório. Ele tem essa percepção. E isso enseja um protocolo, um comportamento. Nesse comportamento, eu vou produzir algo que a gente chama de avaliação somatológica. O que é isso? É uma avaliação do organismo da pessoa como um todo. Então, serão feitas ali 29, 30, 40 perguntas, avaliando um cenário daquela pessoa. Eu vou considerar os laudos dos exames que essa pessoa tem, que vão indicar todos os problemas de saúde que ela já tem quando ela vem para mim. E baseado nisto, eu então vou organizar o relógio biológico, estabelecendo uma alimentação ideal, a utilização de água para reidratar e desintoxicar esse corpo. Vou utilizar alguns produtos de apoio e alguns suplementos especiais. E também poderei entrar com mais 13 terapias de apoio. Já já vou mencionar algumas delas um pouquinho mais para frente. Esse painel está na cabeça do clínico, do naturologista no consultório, quando ele atende uma pessoa. E aí o circuito da ruína da saúde versus a naturologia clínica. Nós vamos enfrentar as doenças crônicas utilizando esses mecanismos: estilo de vida, terapia e métodos de alívio das crises que afetam as pessoas. Muito bem. Eu começo normalmente desse jeito que eu fiz e depois é que eu digo quem eu sou. Por que eu faço assim? Para que todos os que estejam aqui entendam que o que nós vamos falar, o que tem a ver com essa pauta, é pessoas sofrendo doença crônica. Ok? E eu vou mostrar de imediato, vou abrir aqui imediatamente no Telegram, uma das minhas turmas da atualidade, aqui, a turma número 23, está aqui na tela. Ela tem 55 membros, 55 alunos, onde a gente interage no dia a dia com esses alunos. Nós vamos ter um grande encontro, por exemplo, aqui em novembro, na cidade de Brasília, o quarto encontro nacional. Aqui um produto que foi recomendado a um determinado cliente. Mas o que eu quero mostrar é isso aqui. Isto aqui é o pé de uma pessoa com o pé diabético, que eu assumi o caso. Isso foi compartilhado com meus alunos. O nome da pessoa, a imagem dela, nada disso, obviamente, é divulgado, certo? O que é divulgado aqui é a lesão que essa pessoa tem no pé. Isso aqui foi um caso que eu atendi no dia 5. Os alunos dessa turma estão acompanhando o caso. Por quê? Porque eu fiz uma aula inteira, está aqui, ó. Tá vendo aqui essa aula aqui, estudo de caso? Aqui eu apresentei o caso dessa pessoa, que é o caso do pé diabético. Depois eu encaminhei todo o tratamento que foi enviado para essa pessoa. São relatórios que têm algumas páginas técnicas. E aí depois mostrei o problema do tromboembolismo venoso, é um artigo especial. E aqui eu tenho um áudio do cidadão contando como é que ele está hoje, dizendo que está se sentindo muito bem. Vamos ver se eu consigo projetar esse áudio aqui para vocês. Ele tem 77 anos, ele está agradecendo as pessoas do entorno dele
E tem um momento que ele diz: eu quero agradecer a senhora e a ele. Ele sou eu. Esse ele aí sou eu. Que montei o projeto, que organizei. O naturologista, treinado pelo nosso curso, vive isso todo dia, o tempo todo. Pois bem, então, o testemunho dele tem 77 anos. O pé estava nesse estado, com 15 dias de tratamento estava assim. Vocês estão vendo aqui, ó. Estava desse jeito aqui, aí depois ficou assim, e agora, hoje, dia 23, está desse jeito aqui. Então, aí tem algumas recomendações que eu fiz para ele, que eu compartilho o tempo todo com os alunos. E eu determinei que ele também use um produto especial, um complexo vitamínico, que é de uso público, não tem nenhuma restrição. E depois eu mesmo botei o meu bonequinho aqui aplaudindo, porque o trabalho está sendo bem feito. Então eu mesmo me aplaudo. Se ninguém aplaudir, eu mesmo aplaudo. Boto meu bonequinho. Eu sou o professor Jean Alves Cabral e eu normalmente, quando me apresento para as pessoas para oferecer o meu serviço, que é um projeto de saúde e qualidade de vida por métodos naturais, eu mando essa frase que está aqui. Se você está enfrentando uma dificuldade com a sua saúde, por que não procura um tratamento natural? Ele está ao seu alcance agora mesmo. E baseado nesta ideia, eu abro o que é naturologia clínica. Aqui eu tenho um texto que eu não vou ler todo, porque cansaria todos nós, e eu não tenho nem esse tempo todo, mas apenas para marcar posição, para que todos os ilustres amigos aqui presentes, que nos honram com sua presença, saibam que a naturopatia, a naturologia clínica, ela está prevista na portaria do Ministério da Saúde, número 849, de 31 de março de 2017. Ela é uma profissão devidamente reconhecida no país, aceita pelo Ministério da Saúde, que mandou nessa portaria 849 que essa técnica esteja no SUS, esteja em todos os municípios do Brasil. E porque não tem terapeuta, é que nós estamos oferecendo o nosso curso, que vocês vão compreender bem aqui. Porém, antes de avançar os detalhes do curso, ainda alguns pontos importantes. O Ministério do Trabalho, na classificação brasileira de ocupações 226320 e 322720, reconhece o profissional. Então, nós somos profissão. Não é alguma coisa assim, um curso aí de chá, de erva, de um pessoal aí que é meio guru. Não tem nada disso. Aqui tem que estudar para valer, para se formar um profissional que vai atuar dentro de limites estabelecidos pela legislação brasileira e que não é muito conhecido porque é coisa do Brasil. Na Alemanha já é conhecida há 250 anos. Os Estados Unidos possuem 5 grandes universidades que atuam nesse setor. O Canadá tem 6 grandes universidades. E no Brasil estamos iniciando a nossa jornada. Tardiamente, mas antes tarde do que nunca. E aqui você tem os requisitos definidos, para a profissão, aqui na portaria do Ministério da Saúde e na classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho. O que é que nós podemos fazer? Nós não fazemos mal e atendemos e temos um atendimento terapêutico, como diz as normas legais. Nós tratamos a causa do mal, orientando os nossos clientes. Nós ensinamos o estilo de vida saudável. Como? Desenvolvendo programas de saúde e qualidade de vida para as pessoas que sofrem. E como mostrei no exemplo da aula de hoje, tem muita coisa que eu poderia mostrar, centenas de casos de pessoas que chegam muito doentes e depois de poucos dias, às vezes um mês, no máximo 2, já estão com o corpo bem saudável, como vocês ouviram do testemunho aí do ancião de 77 anos. Nós tratamos as pessoas de modo holístico, completo, integral. A palavra holístico significa inteira. Nós atuamos com atividades técnicas científicas do setor, temos um grande foco também na prevenção de doenças, com avaliações de disfunções fisiológicas e sistêmicas, e o nosso tratamento é todo à base da autocura natural, reconduzindo as pessoas
ao equilíbrio para a saúde integral. Isso está assim colocado porque o Ministério da Saúde manda na portaria 849 de 2017 que seja assim, e o Ministério do Trabalho também diz nessas classificações técnicas que é assim. Então nós estamos presos dentro de um cenário muito objetivo, numa caixa bem organizada de o que é que podemos fazer. O que é o nosso curso? Vamos aqui ao nosso curso. Primeiramente, nós somos a faculdade SECAP, tem um credenciamento no MEC, obtido em 2002, a faculdade tem mais de 20 anos, portanto, o código 3421, e a nossa faculdade criou o curso de Naturologia Clínica com designação assim dita: Saúde Pública com ênfase em Naturopatia Científica. Esse é o nome técnico, que nós carinhosamente chamamos de Naturologia Clínica sob o ponto de vista acadêmico, na dinâmica profissional, direta, objetiva, para o Ministério da Saúde. Nós somos Saúde Pública e com ênfase em Naturopatia Científica. Desde 2018, a portaria classifica assim. A nossa instituição está diretamente registrada no Ministério da Educação, no MEC, e ela está ativa, normal. Tudo isso que eu estou mostrando aqui na tela, eu encaminho para todos vocês que estão com a gente aqui nessa apresentação. Esse material da tela aparece para você no seu WhatsApp, no seu Telegram. Os nossos amigos de comunicação, coordenadores que atuam junto com a gente na faculdade, fazem esse material chegar a você. Aqui está o nosso curso, devidamente registrado no MEC, aonde vai aparecer, inclusive, o meu nome, aqui está a seta, dados do coordenador geral nacional do curso, Jean Alves Cabral. Está aqui o meu nome, dentro do site do MEC. É só clicar depois aqui nesse linkzinho que aparece aqui embaixo, e aí você vai dizer, ó, eu vou fazer isso aqui para servir de exemplo. Ó, cliquei. Ó, está abrindo o site da página do MEC. Pronto. O que vai aparecer aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Saúde Pública com ênfase em Naturopatia Científica. Certo? Pronto. Então vamos voltar aqui para a apresentação principal. Ele vai voltar para voltou para o lugar que estava. Aqui são algumas das nossas turmas. Aqui uma grande turma em Maceió, em 2020. Chamamos lá na época de Maceió 1. E essa foi a galera. Aí entrou o período do Covid, da pandemia. As nossas turmas sempre são grandes assim, mas na hora de alguns desses momentos foi um grupo menor por conta que não podia ter grandes movimentos e tal, e a gente não podia colocar muita gente na sala. E aí, em 2021, Fortaleza, em Arapiraca, 2021, Maceió 3, Maceió 2, são algumas das turmas que a gente teve, certo? Bom, novamente vou falar um pouquinho sobre a minha carreira e a minha coordenação. Eu sou coordenador desse projeto na Faculdade SECAP desde 2018. E a minha formação acadêmica é a seguinte: sou graduado médico tradicional em naturopatia pelo Instituto Vida Natural do Paraguai, graduado teólogo e ministro de culto também pelo Instituto Vida Natural do Paraguai em 2004, gestor em terapias naturais pela FADIR em 2013, licenciatura plena em pedagogia em 2015, sou especialista em iridossomatologia pelo Instituto Olos do Paraná, especialista em naturologia clínica em 2021 pela ICECAP, instituição que eu faço parte, mestre em educação em naturopatia, é um mestrado especial só para ensinar naturopatia. Em 2009, pela mesma instituição, a minha alma mater, doutor em naturopatia também pela mesma instituição. Vocês estão vendo? Aqui eu tenho aqui a minha foto com essa gravatinha roxa e esse chapeuzinho preto. Aqui foi no meu doutorado, lá no Paraguai, num projeto liderado pelo Mercosul. E sou doutor em educação pela Western Christian University da Flórida, nos Estados Unidos. A minha atuação colegiada é a seguinte: eu sou membro do Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas desde 2001 e membro da diretoria desde o ano 2006
e vou até 2027 como membro da diretoria. Eu sou atualmente membro da diretoria nacional. Tem 70 mil terapeutas nesse sindicato. Eu sou membro dessa executiva nacional. Sou membro da Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil e Exterior desde o ano 2000 e assumi a Diretoria Nacional de Saúde e Temperança, membro dessa diretoria, entre os anos de 2007 a 2012 e estou no ano 2022 até 2027 diretor de Saúde e Temperança, que cuida de mais de 7 mil pastores no Brasil com problemas de saúde. E sou membro da Academia Brasileira de Ciências, a Abrace, ocupando a cadeira 48, desde o ano 2020, e fui o presidente desta academia entre os anos de 2022 e 2025, no Nordeste do Brasil. Eu não sou um amador, não sou um aventureiro, e esse projeto aqui tem história, e eu tenho uma história. Aqui, outro aspecto importante. Eu com a Keila, que é minha esposa, eu amo o Brasil de todo o meu coração, vivo com meu violão por aí, e o meu trabalho é pesquisa, ensino e consultório. Então, quem vem estudar comigo, vem para o nosso projeto, vai conviver com esse ambiente aqui. Aqui está o meu site particular, quem quiser conhecer um pouco mais da minha trajetória, só precisa vir aqui, clicar professorjean.com, certo? E aí vai poder conhecer aqui, ó, um pouco da nossa trajetória, da nossa carreira e do que a gente vem fazendo. Um tratamento natural, esse é meu site, e aqui você tem uma breve exposição, aí tem outros diplomas, outros cursos, outras coisas, as minhas quais são. Aqui você vai ter uma série de aulas sobre naturologia, por exemplo, aqui, como a alimentação afeta a nossa saúde. São aulas de 1h30, 2 horas, são aulas acadêmicas, certo? E aqui alguns outros momentos especiais da nossa carreira. E se também tiver interesse de conhecer um pouco mais do professor, pode clicar aqui, ó, à esquerda, família, e aqui vai aparecer eu com a Keila, o dia do meu casamento com a Keila, vai ver minhas filhas que estão no sul do Brasil, a Stephanie, a Gabriela, a Susan, a Cheryl, o Sullivan, meu pai, minha mãe. Ou seja, eu sou um profissional 100% aberto, com a vida toda exposta, aberta e exposta para o povo brasileiro. Vamos adiante. Pergunta fundamental. Se você pudesse dominar um sistema que trata a saúde das pessoas de modo natural, isso seria do seu interesse? Eu formei turmas dentro do Brasil, entre os anos de 96 a 2002, em Juazeiro do Norte e Fortaleza, no Ceará, entre os anos 2005 e 2012 e 2020 a 2021, e assim sucessivamente essas outras turmas que eu não vou ficar lendo aqui para vocês, porque vai nesse material que eu encaminho. Então, 20 turmas, e atualmente eu estou na turma 23 e a turma 24 da história da minha carreira. Aqui novamente mostrando um dos nossos sites, naturologiaclinica.org, onde você encontra tudo sobre o curso. Outro site, naturologiaclinica.com.br. Aqui eu tenho uma questão importante. Ver se eu consigo botar o painel inteiro e fica legal para vocês verem. Veja, existem outros cursos na área de naturologia no mercado brasileiro? Tem. Mas esses cursos colocados mano a mano com o nosso. Como é que fica? Então, eu bolei aqui uma tabelinha para compartilhar. Vê se eu coloco aqui 35. Não, aqui. Deixa eu ver se ela fica legal. Eu queria que ela ficasse bem... aqui ficou legal. Veja, o nosso ensino, né? Você tem aqui, ó, aulas no sistema acadêmico. Nós temos aulas no sistema acadêmico? Sim. Nós temos, o concorrente tem, o outro concorrente tem, o outro também tem. Todo mundo tem. 80 lives em 2 anos. Não, os concorrentes não têm. Fique à vontade, todo mundo para procurar. Não tem, de jeito nenhum. E as 80 lives que eu estou colocando aí, são lives onde você tem estudos de caso, como por exemplo, vou voltar aqui,
Não aqui, aqui. Como, por exemplo, nessa aqui, do caso que eu botei, servindo como exemplo. Esse é um caso que a gente entra e mostra. E aqui está a live, o estudo de caso, que foi feito no dia 5 de junho. E além de ter essa aula minha aqui, que tem uma duração de mais ou menos 1h30, você tem os materiais que foram usados naquele caso clínico direto e objetivo. Depois você tem o resultado e o áudio do camarada que foi tratado. Isso ninguém tem. No Brasil inteiro só tem no meu projeto. Pode procurar à vontade, não vai achar em outro curso. Ninguém faz isso. E o meu acompanhamento aqui no Telegram é diário. Eu tenho comunicação diária. Os alunos mandam perguntas e a gente vai respondendo, vai interagindo. É uma convivência acadêmica. Muito bem, isso comigo. Tem outros que vão vir depois. Calma aí que tem mais coisa aqui pela frente. Volta aqui. Um total de 48 livros ou apostilas nós temos como regimentais e oficiais. Os outros cursos, talvez mais ou menos, dependendo do curso. Os nossos concorrentes, alguns têm mais, outros têm menos, depende do trabalho. Mas as atualizações permanentes de conteúdo, que é isso que eu coloquei aqui, essa atualização, aí ninguém tem. O que é atualização permanente de conteúdo? É que se você me fizer uma pergunta, por exemplo, um dos alunos participou de uma live que nós fizemos, vou botar aqui ao vivo. Nós fizemos uma aula nesse último domingo. Beleza? Fizemos uma aula aqui no último domingo. Tá aqui, ó. Esse é o meu bonequinho aqui, sou eu na batalha, certo? Então eu anunciei a turma, tá aqui, ó. Isso foi às 9 horas da manhã do dia 22 de junho, último domingo. Estamos aqui e a aula começa agora. Aí teve uma pausa, estamos de volta aqui. Aí quando tudo terminou, o que eu fiz? Tá aqui a aula, primeira parte, segunda parte, a aula, porque alguns às vezes não conseguem assistir ao vivo. E aí, tudo que foi citado, os sites que foram indicados na aula estão indicados. E aí, os livros que eu apontei, tá aqui todos os livros já indicados. Ó, livro, tá aí os livros, só sobre fitoterapia. E não é tudo, isso aqui foi uma aula, certo? Para vocês entenderem como é que é a dinâmica do projeto, como é que ele funciona. Nós temos um encontro anual em novembro, todos os anos. Os outros não têm. Nós temos o contato com os ex-alunos do mercado. Quem entra para o meu curso, por exemplo, aqui agora, nessa sala, tem alunos, candidatos e ex-alunos. Porque sempre que vamos fazer uma apresentação, a galera chega sempre alguém. Alunos do passado, que já estão formados, trabalhando no mercado. Alunos que estão estudando hoje e pessoas que estão vindo conhecer, para saber como é que é isso, como é que é esse ambiente nosso. Então, há um intercâmbio permanente e aberto. Nós temos uma unidade conceitual ativa. O que é isso? É uma visão unificada do curso, da formação profissional. O nosso curso está misturado com a vida do sindicato, com a vida da nossa associação, que é a Gonab, está envolvida com o nosso dia a dia. E nós temos um suporte diário pelo Telegram. O nosso contato do dia a dia nesse curso não é pelo WhatsApp, é pelo Telegram. Bom, dito isso, permitam-me aqui. São 24 módulos, disciplinas realizados exatamente durante o período de 24 meses. Nós iniciamos um grupo no dia 10 de junho. Isso aqui, tudo que eu estou apresentando, vai seguir normal até o final de julho. Abertura de nova turma. Nós estamos abertos com turmas.
Vamos avançar junho, julho e agosto de 2025. E o curso terminará, está prevista a formatura de uma turma, dia 9 de maio de 2027. Tem outras turmas conforme vão sendo montadas e a formatura vai acontecer em Brasília em junho de 27. São 900 horas de curso. Temos aulas obrigatórias no sistema acadêmico, que geram nota e avaliação. Os encontros especiais das 80 lives que são trabalhadas em 2 anos. O acompanhamento do Telegram, eu diariamente vou respondendo as perguntas, normalmente entre 3 e 5 da tarde. E, no mínimo, nós entregamos 48 textos obrigatórios e aí depois vem mais uns 500 livros, apostila, material. Aí eu encho a vida de vocês de material adicional para vocês terem no acervo. Desde 98. Quais são as disciplinas do curso? Introdução à naturologia clínica, fundamentos da metodologia naturológica clínica, choque de paradigmas e terapias comparadas, introdução à saúde pública, ética, legislação e mercado naturológico, conjuntura contemporânea, citohistologia aplicada, somatossíntese 1 e 2 e assim por diante. Essas disciplinas juntas, as 24, compõem o miolo do curso. E a 25ª, ela envolve banca de estudos, dinâmicas, TCC, e aqui vai ter diversos seminários e mini cursos especiais. Aqui, a título de exemplo, 4 livros fundamentais na construção do pensamento deste curso. O curso de Medicina Natural em 40 leções, está todo em espanhol, é estudado no nosso curso. A Ciência do Bom Viver, de Ellen White. A Medicina Natural ao Alcance de Todos, de Lesaeta Chani, e assim por diante. São 48 títulos ou apostilas, porque tem algumas que não são livros, são apostilas especialmente produzidas. Mas em cada disciplina tem sempre 2 para ler. Fora umas outras apêndices que a gente bota aí na mesa para dar aquele grau. Aqui está uma agenda nossa atual para os próximos 2 anos. Todos que vêm para o curso se organizam para tentar estar nessa dinâmica. Então estamos aqui, você vê, iniciando uma turma em junho e vai avançar por julho e vai até agosto. E o projeto tem momentos especiais em Brasília e em alguns outros lugares fora de Brasília. O 4º encontro será em Brasília. Nós vamos diplomar uma das nossas turmas. Aí vai ter, por exemplo, no ano 2026, o encontro vai ser no Rio de Janeiro, o encontro anual, em novembro. E o encontro de 2027 já está previsto para Florianópolis, em Santa Catarina. Então a galera que sabe que tem que se encontrar, todo mundo se organiza para estar nos encontros anuais. Nesses encontros sempre tem uma formatura de alunos, certo? E aí tem outros projetos que a gente desenvolve, vai ter um retiro de saúde previsto para fevereiro, no Carnaval de 2026, em Campos do Jordão. Isso é um encontro de pessoas que vêm para se tratar, e aí você tem a experiência de ver como é que a gente faz isso. Eu normalmente junto 100 pessoas, né? Funciona assim, ó. É assim, ó. Isso começa, obviamente, agora, esse ano, a gente começa a divulgação. Aí eu junto 100 pessoas num hotel especial. Essas pessoas que vêm para fazer o tratamento. E aí, antes de fazer, eu verifico que alunos e ex-alunos querem vir, não vão pagar pelo tratamento e vão vir para trabalhar, mas vão trabalhar de graça, não vão receber dinheiro nenhum pela vivência, e nós vamos arranjar um lugar onde eles ficam hospedados fora do hotel. É uma casa, normalmente bem grande, fica todo mundo junto, tal, e aí tem uma rotina, um rodízio. Por quê? Porque esse é um encontro que normalmente dura 10 dias e as pessoas vão pagar 10 mil reais para estar nesse encontro. Os 100 doentes. Isso dá 1 milhão de reais em 10 dias. Isso aqui é para você ter uma ideia de como é que eu faço o meu trabalho, que você vai para aprender para fazer depois sozinho. E eu só boto 100 pessoas. Mas eu acho que você lembra, no início da minha apresentação, que eu expliquei para você, eu vou fazer o primeiro em 2026 e o segundo também, tudo em Campos do Jordão.
porque eu estou indo embora para Campos do Jordão, se Deus quiser, agora na minha aposentadoria. E aí, se você for esperto, você já entendeu que no lugar que tem 111 milhões de doentes crônicos, eu botar 100 pessoas dentro de um hotel para eu tratar por 10 dias é nada. Tem vaga para você fazer aí na sua região e também aprender como faz. Bom, eu tenho diversas turmas já concluídas, como já mencionei. Aqui está o lugar onde fica o meu gabinete em Águas Claras, em Brasília, onde eu estou aqui agora, falando com vocês, numa dessas salas aqui, num desses escritórios, desse complexo de lojas, salas, etc. E o que vem depois, quando o curso termina? Bom, você se torna um profissional sindicalizado e licenciado. Aqui estou com o presidente nacional do Sinatem, o presidente Milton Alves dos Santos, meu querido amigo, vai estar conosco no encontro agora em novembro, estava no do ano passado. O ano passado foi em São José dos Campos. O anterior foi em Caruaru e o anterior foi no Recife. Uma média de trabalho, certo? Do dia a dia normal. O profissional trabalha, atende 4 consultas no mínimo por dia, no mínimo, assim, um profissional que não pega forte. Tem quem atenda 10 consultas no dia. Vai trabalhando, atendendo 4. A R$350 é uma média de R$1.400 por dia. É o que ganha um profissional de naturologia clínica. Se ele atender 10 dias, 14 mil. Se ele trabalhar 20 dias no mês, uma faixa de R$28 mil. Vamos botar entre 14 e 28 mil, dá para ganhar uns 20 mil por mês, trabalhando como terapeuta, só meio expediente, e tendo outro expediente livre, para você fazer outras coisas que você tem interesse. Ou se for assim um missionário pegado, como eu fui durante muitos anos no consultório, e eu digo fui porque hoje eu estou muito envolvida com o curso. Eu não consigo mais atender num grande ritmo, um grande grupo de pessoas. Eu só atendo casos muito especiais. Mas na época que eu só vivia no universo do consultório e à noite dava aula, eu atendi uma média de 8 consultas por dia. E a média de 8 consultas, no dinheiro de hoje, daria 28, daria 2.800 por dia. E trabalhando no mês aí, eu faturava entre 25, 30, às vezes 35 mil. E eu tinha os alunos e o curso, que eu desde 98 que eu trabalho nos dois setores. E você pode iniciar agora mesmo, entendendo como é esse ambiente nosso aqui, nosso grupo de trabalho. Você faz a sua inscrição diretamente com quem convidou você para essa reunião, ou entre em contato diretamente com a gente nos telefones que estão aqui expostos, ou você pode entrar em contato com a gente depois, não deu tempo de ver o telefone, você entra em contato, porque esse material vai estar com você. Esse material aqui eu divulgo para o Brasil inteiro, certo? E estratégias de carreira? O que é que dá para fazer quando eu terminar o curso? Bom, você pode ser professor e desenvolver cursos para ensinar o povo a ter saúde e qualidade de vida, que é na área preventiva. Você pode trabalhar no consultório, abrir seu consultório e tal, e faturar bem, todo dia tem cliente, as pessoas estão doentes, e você tem muita perspectiva de mercado, porque milhões e milhões, como eu mostrei no início dessa aula, estão passando muito mal. Tem uma grande perspectiva para quem for escritor, tem muitos escritores de terapias naturais surgindo no mercado brasileiro, escrevendo obras interessantíssimas. Você pode trabalhar como conferencista, é outro lance muito legal, e hoje você trabalha na internet, fazendo cursos online, cursos na Hotmart, cursos na Kiwify, tem diversos caminhos para poder se colocar no mercado, certo? E também tem projetos sociais muito interessantes, o pessoal que trabalha ligado às igrejas, o pessoal da Pastoral da Saúde, o pessoal aí do movimento adventista, da Igreja Adventista, essa galera curte demais medicina natural e nós temos uma abordagem muito adequada a esses cenários. E aí, agora é trabalhar. Nossa vida é assim, ou está no consultório, ou está na atividade física, ou está com comida natural, ou está na internet falando com o povo, ou está no spa, assim, tendo que aturar um lugar como esse aí da imagem que vocês estão vendo, entendeu? Você é obrigado a ter que ficar numa rede dessa uma tarde, por exemplo, meditando na sua saúde. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber.
eu finalizo essa minha apresentação agradecendo a todos pela oportunidade que me deram de mostrar o que é, rapidamente, obviamente, um painel curto, a profissão de naturologista, como é que a gente trabalha, os fundamentos, um painel geral, e em cima disso, convidar os que nos assistiram e acharem interessante conhecer mais a miúde, fazer perguntas, estarem com a gente no projeto Naturologia Clínica. Entre em contato com quem convidou você para assistir essa minha live aqui. Ela vai ser, obviamente, foi toda gravada, vai ser colocada no YouTube. E toda segunda-feira, de 9 às 10 da noite, a gente tem uma apresentação parecida com essa. E eu sempre vou trazer um caso diferente. Hoje foi o do pé diabético. Na próxima semana aí a gente traz um outro caso. O que não falta são cenas e cenários para mostrar a importância e o valor da nossa carreira e da nossa profissão. Muito agradecido pela presença de todos vocês e tenham uma boa noite.